Eu creio que Deus tem vinho novo para a sua vida. Eu creio que Deus tem vinho novo para a sua casa. Eu creio que Deus tem vinho novo para esta igreja. Eu creio que Deus quer fazer coisas novas entre nós. Quantos querem receber o novo de Deus? Amém? Hoje eu queria estudar sobre o vinho novo e os odres novos que temos que preparar para receber bênçãos do Senhor na nossa vida. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 21 a 22. Quero ler com vocês esse texto da palavra de Deus. Marcos 2, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará, e as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couros novas. Ao longo da história bíblica e da história da igreja, vemos um padrão claro. Antes de Deus realizar algo novo, maravilhoso, Ele prepara o seu povo. São vários os exemplos disso nas Escrituras. Antes do povo de Israel conquistar a terra prometida, Josué vai dizer para eles: preparem-se, santifiquem-se. Amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. E eles então lavam suas roupas, põem roupas de festa e se preparam, porque no dia seguinte, ali em breve, o Senhor faria maravilhas. O mesmo acontece quando Moisés, diante do Sinai, fala para o povo: olha, amanhã Deus vai nos visitar de uma forma poderosa. Vocês verão Deus com os seus olhos, ele diz. Por isso ele fala: preparem-se, troquem de roupa, santifiquem-se, porque Deus quer se revelar a nós de forma especial. O rei Ezequias, antes do despertamento espiritual que aconteceu na casa de Israel naqueles dias, ele manda consertar a porta do templo, limpar o templo, chama os levitas e as autoridades e manda eles se prepararem, porque Deus faria algo novo. Até mesmo José no Egito, ele, para receber a bênção e o favor de Deus, a provisão sobrenatural, as vacas gordas da visão, ele prepara os celeiros do Egito para não perder o favor de Deus derramado. Sabe, eu creio, Deus quer fazer coisas novas entre nós. Deus quer te abençoar. Deus tem vinho novo para mim e para você. Mas nós precisamos nos preparar para receber as bênçãos de Deus. Quantos querem estar preparados? Quantos querem receber vinho novo? Jesus vai usar duas ilustrações que nos ajudam a entender de que maneira devemos nos preparar para receber o novo de Deus. A primeira ilustração que Jesus usa é o remendo novo usado em roupas velhas. O que isso representava? Ora, se alguém pegar pano novo e colocar em roupa velha como remendo, quando ele lavar a roupa, o tecido novo vai encolher. E aí, o rasgo que era pequeno vai ficar maior na roupa velha. Jesus usa outra ilustração, que é a dos odres velhos. E é interessante porque naquele tempo eles não usavam garrafas para armazenar o vinho. Eles usavam odres que eram feitos com peles de cabra. Então, quando se colocava o vinho novo no odre, ele fermentava e esgarçava o odre.
Se alguém pegasse um odre já usado, depois de beber o vinho, e colocasse vinho novo, o que ia acontecer? O vinho ia fermentar de novo, e logo aquela pele de cabra já esgarçada ia se romper, e eles iam perder o vinho. Jesus vai usar essa ilustração para falar para o povo no seu tempo, para os líderes da igreja no seu tempo, que eles precisavam se preparar odres novos para receber o vinho novo de Deus, um mover novo do Senhor naqueles dias. E sabe, eu creio que ao longo da história da igreja, em vários momentos, odres novos tiveram que ser colocados para que Deus pudesse sim operar um novo mover. Eu gosto, por exemplo, do avivamento que aconteceu durante a época de John Wesley. Naquela época, eles pregavam a palavra de Deus apenas no templo. Essa era a ideia. Tinha um conceito de que os cultos, as pregações precisavam acontecer dentro do templo. E John Wesley começa a pregar que a paróquia dele era o mundo. Começa a pregar nas ruas, fazer cultos, sim, no meio do povo que trabalhava nas minas de carvão. E aquilo foi um escândalo na época. Mas porque houveram odres novos, Deus pôde derramar vinho novo. O mesmo aconteceu na época de Lutero, durante a Reforma Protestante. O paradigma daquele tempo era que apenas os ministros religiosos, o clero, podia ministrar a palavra. E é por isso que a Bíblia, ela estava escrita apenas no latim e nas línguas originais. Lutero começa a pregar o sacerdócio universal de todo crente. E dizer, todo aquele que teve um encontro com Jesus, pode sim e deve ser conhecedor da palavra e poder ministrar a palavra. Por isso ele faz um exercício enorme para traduzir a Bíblia para o alemão, para que o povo pudesse compreender. Ele faz mais do que isso. Ele pega as músicas mundanas, a maioria do povo na época era analfabeto. Então ele pega as músicas que o povo conhecia nas ruas, ele troca as letras. Começa a colocar letras que representavam versículos da palavra, para que o povo pudesse entender e decorar e memorizar a palavra de Deus. Você pode imaginar o escândalo? Mas porque odres novos foram preparados, um novo mover de Deus aconteceu na igreja. E hoje, se estamos aqui, é porque alguém preparou odres novos. Sabe, eu creio, Deus quer fazer algo novo entre nós. Deus quer fazer algo novo na sua casa. Deus quer fazer algo novo no seu ministério. Deus quer fazer algo novo nesta igreja. Mas nós precisamos preparar os odres. Eu creio, Deus tem de alguma maneira sinalizado de diferentes formas para mim, enquanto pastor dessa igreja, que algo novo está para acontecer. No começo desse ano, eu estava estudando a Bíblia no texto que falava a respeito do batismo de Jesus. E enquanto eu estava estudando esse texto, eu vi muitas pessoas se batizando. E Deus disse para mim, pessoas que têm o coração endurecido há anos, vão se converter e serão batizadas nestes dias. E veio especial para mim a imagem do seu Lúcio. O seu Lúcio foi um irmão que era pai do Wagner, e eu me converti na casa do Wagner, numa vigília de oração, e há mais de 40 anos nós orávamos pelo seu Lúcio, e veio uma convicção no meu coração, esse ano você vai batizar o seu Lúcio. Isso é um sinal. Um dia o Douglas e o Wagner estavam aqui, eu comentei algo com eles, e algumas semanas atrás eu tive o privilégio de batizar o seu Lúcio com 86 anos de idade, junto com este meu amigo. Seu Lúcio está aqui, meu irmão. Eu vi o irmão ali, fique de pé aqui. Louvado seja o Senhor pela sua vida. A Isabel, sua esposa, orou tanto pelo irmão. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Pode se assentar. Para mim, o batismo do seu Lúcio é um sinal.
Deus vai fazer algo novo entre nós. Depois que eu tive o meu problema no coração, eu confesso que em alguns momentos eu fiquei muito tempo parado. Você quer me deixar angustiado, deprimido, deixa eu parado. E eu fiquei 1 mês parado. Mas Deus tinha uma agenda comigo. E eu não sei quem já enfrentou um problema de enfermidade, mas uma das coisas que nos frustra quando a gente está enfermo é que você quer produzir, você quer fazer como antes, mas você não consegue. E esse era o meu sentimento. E eu não entendi, eu fui orar um dia, e eu estava tocando meu piano, eu tive muito tempo para orar, e eu orava todos os dias, pedindo a Deus que falasse comigo. E um dia, enquanto eu estava tocando piano, eu senti a presença de Deus de uma forma especial. Eu falei para Sil, é como se tivesse um fogo ao redor de mim. E eu senti Deus falando ao meu coração, uma nova onda do meu espírito virá sobre a igreja nos próximos dias. E eu quero te preparar para isso. Eu confesso que o meu coração, por mais que Deus estivesse falando, eu estava doente. E eu não conseguia compreender, então Deus foi me mostrando de outras formas. Esses dias eu fui preparar a assembleia da igreja, e na assembleia nós prestamos contas à igreja. E eu fui preparar os números da igreja. E à medida que eu estava preparando um relatório, o Espírito Santo falou, você não percebeu? Algo já começou a acontecer. Em 3 anos, nós vamos receber nessa igreja 9.000 membros novos pela graça do Senhor Jesus. Nós tínhamos 500 e poucas células. Estamos chegando a mais de 1.300 células esse ano. Estamos abrindo campos novos, porque Deus começou algo. Mas sabe, os números são apenas uma fotografia. O que mais me impactou foi a assembleia. Vim para a assembleia bimestral. Estavam chegando na igreja cerca de 600 pessoas novas. Os diáconos, quando eu vim, eu não sei quem é mais antigo e já participou de assembleias de igreja. Tem algumas assembleias que não são muito espirituais, eu diria assim. O que você vê é briga, confusão, mas não aqui nesta casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Sabe o que eu vi? Eu me emocionei, porque eu cheguei para a reunião e não foi na capela como sempre fazemos, foi no centro de formação. As mesas completamente abarrotadas, cada diácono, pastor, numa mesa, cuidando dos novos, um café maravilhoso sendo servido. E então eu abri para ouvir os testemunhos dos que estavam chegando. Não foi combinado, mas aí levanta um adolescente e fala assim, eu tinha perdido meu pai, eu estava deprimido, estava bravo com tudo, com todos, bravo com Deus. E o meu vizinho bateu na porta da minha casa e disse que Deus queria se revelar para mim nesse tempo. E ele me trouxe na igreja e eu tive um encontro com Jesus no culto dos adolescentes. Eu me batizei e agora quero fazer parte dessa igreja. Depois levantou a mão uma senhora. Ela disse que estava no hospital. Ela teve uma gravidez de trigêmeos. Durante a gravidez, seu marido descobre que tem um câncer. Foi internado no hospital. Ela tem uma gravidez prematura. E 2 dos seus filhos morrem. Fica uma que estava no hospital, ela doente no hospital. E ela então vê um dos nossos cultos e manda no site um pedido de oração. Algum irmão da igreja vê o pedido de oração, responde ela, pega o contato dela, começa a orar por ela, discipula ela. E nós tivemos o privilégio de batizar essa irmã e receber toda a família dela na igreja. E à medida que eu ia ouvindo os testemunhos, eu comecei a acreditar. Algo novo de Deus já começou entre nós. Deus tem vinho novo, Deus tem coisas maiores. Mas sabe, para vivermos tudo que Deus tem para nós, precisamos preparar os odres. Eu não quero perder nada. Eu quero vinho novo de Deus. Quantos querem vinho novo de Deus aqui? Levantem as suas mãos. Levante as 2 mãos para o céu agora. Fale assim, Deus, eu abro meu coração. Eu quero preparar os odres. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero o novo de Deus para mim. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.
Como podemos nos preparar? Como a igreja nos dias de Jesus deveria se preparar para receber este novo mover de Deus? Primeiro odre novo, no meu entendimento, tem a ver com ressignificar o papel de Jesus em nossas vidas. Ressignificar o papel de Jesus em nossas vidas. Antes de Jesus contar essas ilustrações, a ilustração do remendo e do odre, ele na verdade é questionado por alguns fariseus que perguntam: olha, os discípulos de João jejuam, alguns fariseus também, por que os seus discípulos bebem demais e comem demais? E o que me chama a atenção é a resposta de Jesus. Jesus vai dizer: sabe, eles fazem isso porque o noivo está com eles. Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Naquela época, os fariseus e os discípulos de João, eles jejuavam 2 vezes por semana, normalmente na segunda e na terça. Faziam isso das 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Jesus vai dar uma resposta intrigante. Ele fala: olha, o parâmetro é outro. E ele usa o exemplo do casamento. Por quê? Nos tempos antigos, a festa mais importante na vida de alguém era o casamento. Eu creio que ainda deve ser assim nos nossos dias, amém? Mas naquelas comunidades pobres, essa era a festa, assim, com maior expressão de alegria. Eles não festejavam como nós apenas um dia, festejavam durante uma semana. E durante esse tempo de festa, os amigos do noivo, eles estavam desobrigados desses jejuns ritualísticos, porque era tempo de celebrar, era tempo de festa. Jesus vai usar essa ilustração para falar de um novo parâmetro. Agora, o parâmetro é Cristo da nossa espiritualidade. Existe, se ele está perto, se ele é o centro, se ele sim é o modelo, a proximidade com ele, o relacionamento com ele é o que sim, de fato importa. De alguma maneira, Jesus não cabia na mentalidade daqueles homens, por isso eles o rejeitaram e não entenderam. Sabe, eu creio que o que deve pautar esse novo mover de Deus entre nós tem a ver com ressignificar o papel de Jesus em nossas vidas. Jesus não pode ser apenas um remendo, não pode ser apenas um penduricalho que eu penduro no meu pescoço. Jesus não pode ser apenas aquele a quem eu clamo quando eu tenho problemas, quando eu tenho dificuldades, quando eu não sei resolver os meus problemas. Jesus, ele tem que ser mais do que isso para nós. A mensagem do Evangelho é que nós morremos para nós mesmos, para que Cristo apareça. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé. Aleluia! Sabe, muitas vezes perdemos o foco do que deve estar no centro. Se você for num circo, você vai ver que uma tenda ali é erguida, existe um mastro que segura tudo. Jesus tem que ser o mastro da igreja. Jesus tem que ser o mastro da sua vida, da minha vida, porque se ele estiver no centro, o resto tudo para de pé. É assim que funciona. Sabe, eu creio que Deus quer fazer algo novo entre nós, mas para isso precisamos encontrar a cruz de Jesus todos os dias. Eu quero convidar esta igreja a ter um encontro com a cruz a cada final de dia. Eu quero te desafiar a se perguntar se neste dia que passou você de fato viveu Jesus. Se as paixões, sim, se as tuas práticas, as tuas atitudes representam Jesus ou não. Eu não sei quantos aqui já leram aquele livro Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Quem já leu esse livro? É um clássico, né? Escrito por Sheldon em 1896, já faz muito tempo. Mas o que ele propõe nesse livro é algo muito simples. É uma história fictícia, um romance, onde um pastor convida os membros da igreja a tomarem uma decisão simples.
se comprometerem durante um ano a, antes de qualquer decisão, a perguntarem a si mesmo o que Jesus faria. E é muito interessante, nessa ficção ele vai contando a história de uma cantora de ópera, a história de um jornalista, vários personagens em áreas de influência diferentes da sociedade. Mas à medida que eles estabelecem Jesus como parâmetro, uma, sim, transformação social, uma transformação começa a acontecer em torno deles. Ei, em nome de Jesus, eu creio, na tua casa Jesus vai ser o mastro que segura tudo. No ministério que você lidera, Jesus vai ser o mastro que sustenta tudo. Na célula que você participa, Jesus vai ser o mastro que sustenta tudo. Nas minhas e nas suas decisões, Jesus vai ser o centro. Se Jesus for o centro desta igreja, vinho novo será derramado sobre nós. Quantos querem colocar Jesus no centro? Quantos querem sim viver a vida dele? Quantos querem morrer para si mesmo? Hoje eu quero te desafiar a ter um encontro com a cruz de Jesus todos os dias, a levantá-la na sua casa, entre os seus, a morrer para si mesmo, para que a glória de Jesus seja revelada entre nós. Quantos desejam fazer isso? Ressignifique o seu relacionamento com Jesus. Segundo ordem, que precisamos preparar, se queremos viver o novo de Deus, receber o vinho novo do Senhor, uma nova disposição de fé. Uma nova disposição de fé. Sabe, os líderes religiosos daquele tempo não experimentaram o vinho novo de Deus, porque eles não conseguiram crer. A mensagem de Jesus desafiava suas tradições, desafiava o modus operandi daquele tempo, desafiava os seus ritos. E por isso, apesar dos sinais, eles não tiveram fé. E é muito interessante porque Jesus não traz apenas palavra, filosofia, ideias. Jesus, ele fala de um novo mover de Deus, só que ele sinaliza isso. Se você ler o texto que acabamos de ler no capítulo 2 de Marcos e ler o capítulo todo, você vai ver que a história que acontece na sequência é a ressurreição da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era o líder da sinagoga, um líder religioso. A sua filha havia morrido. Sabe, existem milagres na Bíblia que eles são didáticos. Este é um deles. Jesus não estava apenas falando que um mover, um novo despertar aconteceria na igreja. Ele vai na casa de Jairo, ora pela sua filha e ela se levanta, ela se desperta. Jesus não apenas disse, ele mostrou, ele sinalizou o que faria e o seu poder, mas mesmo assim eles não creram e por isso não experimentaram o novo de Deus. Sabe, se queremos experimentar vinho novo, precisamos preparar os odres da fé. Antes de grandes movimentos de Deus na história, houveram homens e mulheres que se levantaram para preparar os odres. Antes do derramamento do Espírito em Pentecostes, Jesus disse aos discípulos: esperem em Jerusalém, porque eles creram e esperaram. Com os odres da fé preparados, eles receberam a unção do Espírito. Da mesma maneira, antes de Deus começar a história de um povo, através de Abraão, ele, sim, faz Abraão se mover por fé. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão creu, Deus começou algo novo. Da mesma forma Eliseu, eu acho tão linda a história de Eliseu, quando ele sobe a montanha, e depois de 3 anos e meio sem chover, ele declara que Deus vai fazer chover. E eu acho bonito porque quando ele está conversando com o rei, ele diz: eu já posso ouvir o som da chuva. Mas a Bíblia fala que quando ele sobe a montanha, ele manda o seu servo procurar um sinal no céu de que haveria chuva. E ele não encontra nada no primeiro momento. Depois de muita intercessão é que ele vê uma nuvenzinha escura do tamanho de um punho de um homem. Agora,
Por que Eliseu disse no pé da montanha: eu já posso ouvir o som da chuva? Porque ele se movia por fé. Foi o mesmo que fez ele dizer aos reis de Israel e de Judá, antes de uma batalha, onde eles estavam morrendo de sede, os soldados, no meio do deserto. Ele manda chamar então um tangedor. E ele fala: Deus vai fazer brotar água no chão. Mandem os soldados cavarem as valas. E porque eles cavam as valas, no dia seguinte, cada vala estava cheia de água. Sabe, se queremos participar do mover de Deus, precisamos crer nos sinais, precisamos crer na palavra, precisamos de uma disposição nova de fé. Se prepararmos os odres da fé, experimentaremos o vinho novo de Deus. Hoje o que eu vim fazer nessa casa? Hoje eu vim te desafiar a crer no que Deus vai fazer entre nós. Hoje eu vim te desafiar a declarar que cada líder de célula se levante nessa igreja, que cada líder de ministério se levante nessa igreja, que cada pastor se levante nessa igreja e pregue: Deus vai fazer algo novo entre nós. Olhe para mim, eu tenho certeza, um novo mover já começou neste lugar. Preguem e espalhem a notícia: Deus vai fazer algo novo entre nós. Talvez o seu coração ainda esteja incrédulo. Eu quero te desafiar a chegar na sua casa hoje e falar para os seus: algo novo vai começar aqui em casa. Eu quero te desafiar a chamar os líderes do seu ministério e sim, pregar para eles: eu já posso ouvir o som da chuva. Deus vai fazer algo novo entre nós. Os milagres acontecem num ambiente de fé. Pessoas são transformadas num ambiente de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando oramos, precisamos orar com fé. Quando pregamos a palavra, precisamos pregar com fé, porque a palavra é poderosa, ela transforma vidas. Se perdemos a fé, as pessoas não vão escutar a mensagem. Quantos querem experimentar algo novo de Deus? Creia, declare, assuma uma nova disposição de fé, e você vai experimentar algo novo do Senhor. Terceiro odre, uma nova devoção. Aqueles homens foram confrontar Jesus, porque a mentalidade deles a respeito da devoção tinha a ver com aquilo que era praticado, os ritos, a observância da lei, dos costumes. Mas Jesus traz um novo parâmetro. E é interessante porque os líderes, as pessoas que Jesus mais confronta são os líderes do seu tempo. Por exemplo, Mateus 23, Jesus faz um sermão para os líderes religiosos do seu tempo, e ele vai confrontá-los na sua devoção. E existem bases da mensagem de Jesus a respeito da verdadeira espiritualidade. A primeira, espiritualidade tem a ver com quebrantamento, humildade, a busca sincera por santidade. Para Deus pouco importa o teu posto, o teu cargo. Muitas pessoas vestem uma capa de autoridade, mas já perderam o coração. Jesus confronta isso. Ele usa uma ilustração, a oração do publicano e do fariseu. Aquele com o espírito quebrantado batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. O outro observava apenas um rito. Sabe, eu creio que Deus vai fazer algo novo entre nós. Se houver choro e quebrantamento, se houver arrependimento sincero,
Existem pessoas que há anos estão na igreja, mas ainda estão presos nos mesmos pecados. Para de manter as aparências. Se arrependa em nome de Jesus. Você não precisa ser mais escravo da pornografia. Você não precisa ser mais escravo da avareza. Você não precisa ser mais escravo do teu orgulho. Você não precisa ser mais escravo das mágoas. Há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias entre nós. Todo o mover do Espírito, ele vem antes com uma disposição de humildade. Jesus é simples, nós precisamos ser simples. Jesus é amoroso, nós precisamos ser amorosos. Jesus é o parâmetro. A Bíblia diz que sem santidade não veremos a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. É muito interessante, eu falei de Wesley no começo da mensagem. Antes do despertamento nos dias de Wesley, o que sustentou esse avivamento eram os grupos, eles chamavam grupos dos santos. Eram grupos pequenos, onde havia confissão, arrependimento, choro, quebrantamento. E em nome de Jesus, que um senso de arrependimento e quebrantamento tome conta dos nossos corações nesses dias. Que você possa se apresentar diante do Senhor com mãos limpas. Que você possa chegar diante de Deus e dizer: Deus, não tem nada. Eu já pus minha vida em ordem. Senhor, obrigado. Eu sou completamente livre. Aleluia. Mas eu creio também que despertamento e devoção nova, esse odre que Jesus está falando, tem a ver com fome de Deus. E a mesma história onde Jesus desperta a filha de Jairo é também a história da mulher que no caminho vai atrás dele para tocar as suas vestes. Essa mulher vai, e apesar da sua condição, ela vai no meio do povo, da multidão, ela não poupa esforços, ela passa por cima das concepções do seu tempo, e ela vai e toca as vestes de Jesus. Por isso o Senhor faz dele sair virtude, e ela é curada. Sabe, eu creio que nós precisamos preparar o odre da nova devoção. Isso tem a ver com fome de Deus. Fome de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se Deus encontrar gente que tem fome, que tem sede, que busca ao Senhor de todo o coração, Ele vai derramar algo novo entre nós. Esses dias eu participei de uma reunião de empresários. Eu faço parte de um movimento chamado C12. E esse movimento são vários homens de negócios, empresários, que buscam sim os parâmetros do reino para os seus negócios. Eu estava nessa reunião, e nessa reunião convidaram um jovem empresário que tem uma rede de mercados, e ele tinha um interesse pela fé, mas ele não tinha tomado uma decisão ainda pessoal por Jesus, por seguir a Jesus. E ele veio para conhecer o movimento. E na hora das apresentações, aquele moço se apresentou, disse o que fazia, e ele disse também: olha, eu estou aqui porque eu tenho fome de Deus. Ele disse isso, e eu guardei no meu coração. Quando chegou na hora do almoço, acabou que eu fiquei sentado na frente daquele moço. E então um amigo em comum nos apresentou, falou: Michel já teve negócios, empresa, começou a falar. E eu fui contando um pouco da minha história, e eu falei para ele assim: olha, eu me identifiquei com você. Ele disse: é mesmo? Você disse algo na reunião que sim, eu me identifiquei. Você disse que tem fome de Deus. E eu também tenho fome de Deus. Mas eu fui saciado na minha fome na pessoa de Jesus. E aí eu comecei a pregar o evangelho para ele, contar das minhas experiências com Deus, falar sim da minha busca pelo Senhor. E de repente o pessoal na mesa, eram cerca de 15 pessoas assim na mesa, começaram a ficar em silêncio ouvindo, e ele também. E daqui a pouco aquele homem começa a chorar na minha frente. Eu falei: olha, hoje Deus marcou um encontro contigo nesse lugar.
Hoje, se você quiser, você vai encontrar Jesus. E ele disse: eu quero, chorando. E então nós paramos o almoço no meio do restaurante, pusemos a mão na cabeça dele, e aquele jovem empresário entregou sua vida para Jesus. Existem pessoas famintas lá fora. Elas vestem roupas que nos escandalizam. Elas pregam contra as coisas que nós não entendemos. Essas pessoas, na verdade, elas estão famintas. Em nome de Jesus, se nós olharmos com um olhar de compaixão para elas, veremos por trás do uso de drogas, de ideologias, a promiscuidade sexual que existe é fome por Deus. Mas eu e você, nós já encontramos o pão da vida. Sabe, se as pessoas encontrarem gente faminta, que tem saciado sua fome no Senhor, elas virão para cá. Ei, eu creio, isso vai acontecer. Ah, como eu gostaria que Deus encontrasse entre nós pessoas famintas. Eu vivi algumas experiências com Deus muito interessantes ao longo desses anos de ministério. Primeiro eu liderei o ministério dos adolescentes aqui na igreja. E eu lembro que em determinado momento no ministério o Espírito Santo falou ao meu coração que algo novo iria acontecer no meio dos adolescentes. E sabe, veio uma convicção grande no meu coração, e eu falei: Deus, eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. E então eu tomei uma decisão. Eu vinha de madrugada aqui, quando a igreja fechava, eu ia lá para a capela, onde era o culto dos adolescentes na época, e eu ficava orando. Começava lá no primeiro banco e eu orando: Deus, manda os jovens, manda os jovens, manda os jovens, banco por banco. Quando chegava no final, ia lá na sala de som e orava também. Eu lembro que os vigias da igreja começaram a ver aquele movimento e falaram: o que você vem fazer aqui? Eu falei: vim orar. Vocês querem que eu ore por vocês também? Quero. E eu discipulei os 2 vigias da igreja. Foi uma vez. Passado alguns meses, eu lembro que eu cheguei no culto. E um dia estava tão cheio. Tivemos que colocar cadeiras no corredor. Daqui a pouco eu vi os jovens sentando assim. A gente tem a janela da capela, sentado na janela de pedra ali que tem, na base de pedra da janela. Tivemos que mudar o culto para o ginásio. Passou um tempo, Deus falou: eu vou fazer de novo. Então já era casado, comecei a vir com a Sil de madrugada aqui no ginásio orar. Nós orávamos, pedindo: Deus, manda os jovens, manda os jovens, manda os jovens. Um dia alguém contou para alguém que nós fazíamos isso, e apareceu um grupo de jovens lá para orar, e daqui a pouco aquele movimento foi aumentando. Um dia eu cheguei aqui de noite, de madrugada, e estava cheio de jovens orando na madrugada. Eu lembro de vir um culto algumas semanas depois, e tinha tanta gente aqui, tivemos que colocar cadeira para o lado de fora do ginásio e viemos para o templo, porque havia fome de Deus neste lugar. Eu creio, vai acontecer de novo. Deus está levantando uma igreja faminta. Nós vamos perseguir a presença de Deus. Quero convocar os pastores, os diáconos, para virmos orar cedo de manhã e buscarmos ao Senhor em vários turnos de oração. Quero convocar os líderes de célula para orarmos. Deus tem vinho novo, Deus quer fazer algo novo. Se buscarmos ao Senhor de todo o coração, encontraremos, em nome de Jesus. Eu quero ano que vem fazer um jejum com a igreja toda. Nós vamos fazer vigílias em várias estações do ano, porque Deus quer fazer algo novo entre nós. Quantos querem participar disso? Levante suas mãos assim, fale: Deus, eu quero ser um vaso usado para fins especiais. Que o Senhor encontre fome no meu coração pela tua presença. Por fim, último odre, vou terminar. Já pode subir o louvor aqui. O odre das estruturas.
novas estruturas. A ilustração de Jesus fala por si só. Para experimentarem o novo de Deus, eles precisavam de novas estruturas, novos odres. Mas que estruturas são essas? Se você olhar para a história da igreja primitiva, você vai ver que Deus promoveu mudanças estruturais significativas. Antes eles se reuniam nas sinagogas e no templo. Na igreja primitiva passaram a se reunir nas casas. Antes o culto era no sábado. Depois da ressurreição de Jesus, o culto foi para o domingo. Era uma celebração do novo. São tantas as mudanças que preparavam um novo mover. Novos símbolos. A ceia do Senhor e o batismo. A igreja estava sendo preparada para o novo. A pregação para os gentios. Antes a igreja era voltada para dentro. Deus visita Pedro no terraço do templo. Ele vai pregar para Cornélio. O evangelho chega para todos agora. Novas estruturas. Sabe, eu creio que se você quer viver o novo de Deus na sua vida, você tem que preparar novas estruturas. Tem gente que quer viver o novo de Deus, mas tem a mesma agenda. Tem gente que quer viver o novo de Deus, mas não abre espaço, não abre mão de nada. Como é que você vai introduzir uma nova dinâmica de vida se você não abrir espaço? Tem gente que para viver o novo de Deus vai ter que abandonar trabalhos, posições. Porque quando o mover vem, ele abala as nossas estruturas. Talvez você esteja com medo porque Deus está abalando as suas. Ele pega um e coloca aqui, ele pega outro e coloca aqui. Ele mexe com tudo. Mas o Espírito sopra onde quer. Aleluia. Nós seguimos o vento e as coisas acontecem. Deus quer fazer algo novo entre nós. Mas nós não podemos ter medo das mudanças.